Continuando então, se eu trabalhar com uma variável do tipo int, eu vou trabalhar com valores positivos e negativos, mas o limite dele é menos 32.768, até, passando pelo zero, até 32.767. Se eu quiser trabalhar com um número maior que 32.000, aí eu vou ter que trabalhar com uma variável tipo long. Essa variável tipo long tem um número, aceita um valor maior. Belezinha? Então, voltando para a nossa entrada analógica, a gente vai receber um valor numérico. E o que eu vou fazer com esse valor numérico? Como é que eu vou trabalhar com esse valor numérico? Então, lá no Arduino, a gente vai usar o comando analogRead, indicando qual é o número do pino que a gente quer trabalhar. AnalogRead, número do pino. Isso aqui vai voltar para a gente um valor numérico entre 0 e 1023. Mas onde que eu vou colocar isso daí? Então a dica é a seguinte: antes de trabalhar com a entrada analógica, você tem que criar uma variável cujo tamanho seja suficiente para receber o valor que você está enviando para ela. Como o máximo valor que o Arduino vai mandar pela entrada analógica é o número 1023, então se a gente olhar aqui na nossa tabelinha de valores, a variável do tipo byte já não dá mais certo, porque 1023 é maior que 255. Então a gente vai ter que trabalhar com uma variável ou do tipo int, ou do tipo long, até mesmo do tipo float. Qual que eu devo utilizar? Aquela que se aproximar mais, que ficar mais próxima daquilo que você precisa. Então, para que eu vou usar uma variável do tipo long, se a variável do tipo int resolve o meu problema? Tudo bem? Então, voltando lá, vamos criar uma variável com tamanho suficiente para receber o valor. Vamos fazer a leitura através do comando analogRead, número do pino. E aí, com esse valor, a gente vai atribuir. Então, lembra, o sinal de igual atribui valor a alguma coisa. Então, aqui a gente criou uma variável, int leitura. A palavra leitura é o nome que eu dei, você pode dar qualquer outro nome para a variável. A variável que nome leitura é da variável do tipo int, aceita valores de mais 32.000 até menos 32.000. E eu vou carregar nessa variável, vou atribuir essa variável, o que eu li na entrada analógica, com o pino que eu indicar aqui. Okay? Então vamos fazer um exemplinho lá no Tinkercad, passo a passo. Vamos no Tinkercad, vamos abrir o código. Aqui já está formatado aquilo que a gente precisa nas 8 etapas: cabeçalho, nomear pino, biblioteca, variáveis e tabelas, subrrotinas, setup, condições iniciais dentro do void setup e tarefas em loop infinito no void loop. Então no cabeçalho eu vou colocar lá, trabalhando com números. Vamos nomear o pino. Para nomear pino a gente vai usar a diretiva byte também. E vamos dar um nome para esse pino. Vou chamar esse pino aí de pot, de potenciômetro. E vou dizer que esse pino é igual ao A0, ponto e vírgula para finalizar. Então a partir de agora, sempre que a palavra pot for encontrada no meu código fonte, o compilador vai trocar pela palavrinha A0. Nós não temos biblioteca, então vai ficar em branco. Variáveis e tabelas. É aqui que eu coloco a variável. Como eu vou receber um valor da entrada analógica, então a gente já decidiu que vai ser uma variável do tipo int. O nome que eu vou dar para isso daí, eu vou chamar isso aí de leitura. Você pode dar qualquer outro nome. Leitura, ponto e vírgula. Só tem essa variável. Em setup, a gente não tem subrrotinas. No setup, a gente não precisa configurar pinos de entrada analógica. Então é só lembrar, pinos de entrada analógica não precisam ser configurados.